Olá, meus amigos, tudo bem? Você que é líder há mais tempo, você que está participando do bloco do CTAD, o curso avançado para a diretoria, nós teremos apenas 2 aulas nesse bloco, uma sobre liderança, uma sobre resolução de conflitos, e eu gostaria de meditar um pouquinho na palavra de Deus com você. Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, o capítulo 55. O versículo 6, a palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos hoje a porta da graça aberta diante de nós. Temos a possibilidade de buscarmos, de clamarmos e recebermos todas as bênçãos prometidas na palavra de Deus. Não deixe passar a oportunidade de clamar ao Senhor que cumpra na tua vida, querido líder, todas as benditas promessas que estão registradas neste livro sagrado. Eu costumo dizer que nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Se você já é um líder há mais de 5 anos, alguns há mais de 10, alguns aqui na CP têm mais de 30 anos liderando clubes. Se você é um líder há mais de 30 anos, você deve ter muito conhecimento a respeito do dia a dia do clube. Mas nenhum conhecimento do clube vai ter utilidade se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e se não clamar pelas bênçãos que Ele quer conceder a você. Por isso eu espero que você goste dessas 2 aulas e goste do nosso CTAD na parte prática, quando acontecerá para todo o campo também, e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e eu gostaria de orar por você nesse momento. Feche seus olhos, aí onde você está, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela vida deste líder, desta líder que tem feito a diferença na existência do clube. Alguns com muita experiência, muito tempo de estrada, e eu peço a Ti que o Teu Santo Espírito continue capacitando, usando e dando sabedoria para que estes líderes, focados na missão de salvar do pecado e guiar no serviço, sejam uma bênção a todas as crianças com quem eles entrarem em contato no clube. Venha, por favor, abençoar essas aulas também, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido líder, um grande abraço, fique com Deus. Olá, meu querido líder, minha querida líder. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos deixa bastante preocupado, que são os conflitos dentro do clube. Mais corretamente, nós vamos falar sobre resolução de conflitos. Nós não somos nada mais do que apaziguadores. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Ele nos fala que nós devemos apaziguar, nunca causar problemas ou conflitos. E sobre isso que nós vamos falar agora. O conflito, ele é gerado dentro de algumas possíveis esferas, como por exemplo o clube, a igreja, o distrito, região, área, até mesmo a equipe MDA. Todos esses lugares são lugares passivos de se acontecer conflitos. Só que daí nós temos que pensar, se existe o conflito, tem que haver uma contraproposta. E nós, como liderança, somos a resposta aos conflitos dentro do clube. Dentro da esfera do clube, da igreja, você não pode fazer o papel do pastor. Existem coisas que só o pastor realmente vai fazer. Mas você pode ajudar a apaziguar, minimizar aquele problema, aquele conflito. Como? Primeira coisa, ouvindo. Ouvir é diferente de propagar. Se você ouviu falar sobre alguma situação que chegou no teu ouvido, primeiro ouça todos os lados envolvidos e não saia já comentando sobre aquilo. Quando você comenta ou propaga aquela situação que chegou até você, você não está resolvendo o conflito, você está colocando lenha na fogueira. Esse é um provérbio antigo, uma expressão antiga que a gente usa, colocar lenha na fogueira. Você não pode fazer isso, meu amigo líder. Você deve ouvir. Esse é o primeiro passo. Outra coisa é analisar.
e analisar com cuidado. Lembre-se que analisar é diferente de julgar. Julgar é quando você decide, toma alguma parte naquele conflito. E você não deve fazer isso. Você deve analisar situação a situação, cada coisa que você ouviu e ponderar, ver se aquilo deve ser levado para uma esfera maior, como o pastor ou como a liderança da igreja, ou se é algo que você pode acabar ali, cortar o mal pela raiz. Outra coisa é manter o controle. Lembre-se que você representa o clube de desbravadores. Se você não tiver o controle na mão, como eu tenho aqui, ó, um controlinho, o passador de slides, se você não tiver o controle na mão, você não vai conseguir resolver nenhum conflito. A partir do momento que você se torna aquele que assume a responsabilidade de resolver aquela questão, tudo fica mais fácil. Troque críticas por sugestões. Lembre-se que nem todos têm o conhecimento que você tem, nem todos têm a experiência que você tem, nem todos têm a vivência que você tem. Então, meu amigo, não critique. Você não sabe qual é o grau de pensamento que essa pessoa tem, ou qual foi a vivência dessa pessoa, ou o que ocasionou o conflito. Converse, dê sugestões para essas pessoas. Dê sugestões para que eles possam crescer e não se sentirem rejeitados pelo grupo. Tenha empatia. Coloque-se no lugar da pessoa envolvida. Nem sempre a chamada de atenção é uma resolução de um conflito. Você chegar para a pessoa, chamar a atenção dela, colocá-la em evidência, não é o certo. Aquela pessoa, às vezes, ela precisa ouvir uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, ou simplesmente ser ouvida. Aquela pessoa só precisa ser ouvida. Lembre-se disso, tenha empatia. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Outra coisa, converse, não grite. Uma coisa que acontece é nos exaltarmos. O conflito, ele gera isso. Ele faz com que você queira dominar o ambiente de uma forma agressiva. E, na verdade, não é o correto. Tem o maior poder aquele que fala centrado, aquele que fala com calma. Esse é aquele que realmente tem o controle nas mãos. Meu amigo, eu espero que essa nossa breve conversa tenha elucidado você e que possa te ajudar a resolver os conflitos que vão acontecer no seu clube. Infelizmente, conflitos acontecem e você está lá para resolver isso. Até a próxima, meu amigo. Maranata, meu querido desbravador, minha querida desbravadora, meu conselheiro, minha conselheira, meu diretor e diretora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liderança. Liderança nada mais é do que liderar, como a palavra diz. Mas pare para pensar o seguinte, eu recebi algum tempo atrás, na verdade alguns anos, um livro que se intitulava Socorro, Estão Me Seguindo. Até parece um tema de livro de terror. Não que a liderança esteja muito longe disso, às vezes ser líder nos causa um pouco de medo. Porém, ele retrata um pouco diferente do que vem à nossa mente. Quando você se torna líder, você começa a ser seguido. Não só por aqueles que você lidera, mas você começa a ser observado por todos aqueles que estão ao seu redor. Felizmente ou infelizmente para você, você acaba se tornando o exemplo. Você deve se tornar um exemplo bom, você é um líder, você tem que inspirar as pessoas, você deve mostrar a liderança através das suas atitudes. E qual que é um papel de um líder? Nós acabamos de falar um deles. Um dos papéis do líder é inspirar. Você já se sentiu inspirado por um líder? Você já teve aquela pessoa que você olhava e pensava, nossa, um dia eu quero ser como ele? Realmente eu já tive os meus líderes, aqueles que eu observava e tomava como exemplo. E eles me inspiravam de uma forma no dia a dia no clube,
que eu queria me tornar eles. E isso é inspirar. Outra característica do bom líder é orientar. Nada mais natural, né, do que tomar a frente, mostrar a direção para aqueles que o seguem. Pare para pensar que nem sempre as coisas no clube são fáceis. Nem sempre você tem um caminho certinho que você deve seguir. Você não tem um cronograma todo certinho antes de iniciar o ano. Você deve orientar a sua equipe. Você deve estar à frente e mostrar o que deve ser feito. Para isso você trabalha o planejamento. E você é uma pedra fundamental dentro do planejamento. Outro papel de um líder, encorajar. É difícil, né? Quando o próprio líder se sente um pouco acuado. Mas mesmo vencendo esse obstáculo, você deve encorajar a sua equipe. Não só a sua equipe, mas também os seus desbravadores. Encoraje-os a se desenvolver. Encoraje-os a aprender. Encoraje a sua equipe a se tornar líderes. Outra característica, e que nós já conversamos, é ser o exemplo. Você não pode ser líder se você não der o exemplo. Você tem que fazer o seu papel, você tem que ser fiel, você tem que ser corajoso, você tem que saber desenvolver o seu papel não só como líder de clube, mas como um membro da igreja. Você tem que seguir o maior exemplo que nos foi deixado, o exemplo de Jesus. Quando nós seguimos o exemplo dele, isso transparece em nós. As pessoas já nos veem com olhos diferentes. E isso é ser um exemplo. Eu sou líder. Eu deveria realmente fazer o cartão de líder? Deveria fazer a minha classe? Eu já me sinto líder. Eu não preciso disso aqui. Eu já me deparei com muitas vezes essa pergunta. Pessoas que desenvolviam um trabalho excelente no clube, mas que falavam que não deveriam, não precisavam fazer o cartão de líder, não precisavam se desenvolver, não precisavam desse adereço. Eu falei adereço, mas isso não é só um adereço, isso aqui é o símbolo da excelência nos nossos ideais. E quando você deixa de fazer o cartão de líder, quando você deixa de se desenvolver, você está deixando de lado uma característica importante da liderança, que é sempre buscar crescer e se desenvolver. O líder, ele não fica estagnado. O líder, ele quer crescer, quer aprender mais, porque todo o conhecimento que ele transmite para os seus desbravadores, para a sua liderança. Então, o líder, ele deve buscar se desenvolver. E a classe de líder, ela proporciona esses momentos. Ela proporciona a oportunidade de você se desenvolver em áreas que talvez você nunca tenha pensado em se desenvolver. Então, líder, não deixe de fazer o seu cartão. Não importa se for o cartão de líder, se você já é líder, o líder master ou líder master avançado. Você não só vai se desenvolver, como você também vai ser um exemplo que os seus desbravadores vão querer seguir. Esse é o nosso objetivo. Um líder, ele é seguido, ele quer demonstrar, ele quer ensinar, e as crianças e a sua liderança querem seguir o seu exemplo. Então, líder, não deixe de fazer o seu cartão e até a próxima.